Salve, salve rugbyeiros e rugbyeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa número 12 do Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho e você ficará sabendo no nosso podcast de tudo aquilo que rolou no rugby brasileiro nesse último final de semana, nessa última semana. E lógico, teremos duas entrevistas especiais, como sempre. Uma delas será com o ex-responsável pela preparação física do alto rendimento brasileiro, o Felipe Schultz. Ele está de despedida da confederação e faz um balanço muito legal do trabalho que rolou ao longo dos 6 anos que esteve na confederação, assim como também projeta aí os trabalhos que estão em andamento. E também tivemos uma entrevista com o Gabriel Senamo, o Gabó do Desenvolvimento, falando muito sobre a Super Week. Afinal de contas, ele esteve lá no Peru para a Super Week peruana, como educador da Sudamérica Rugby e educador World Rugby, e agora projeta como vai ser o trabalho na nossa Super Week em dezembro. Mas antes disso, vamos falar, lógico, dos eventos que já rolaram. Teve muita ação, aliás, todas as seleções brasileiras com atividades, né? Tivemos, na última semana, um pouquinho depois do nosso último programa, tivemos o America's Rugby Championship se encerrando com a partida entre Brasil e Canadá. Canadá venceu 31-14, mas foi um grande jogo, importantíssimo para a seleção brasileira se preparar para o próximo ano. Vai ser um ano desafiador, lógico, né? Até por conta da expansão da Liga aqui profissional da América do Sul. E tivemos um jogo muito interessante entre brasileiros e canadenses lá em Mogi das Cruzes, a prefeitura sempre dando o seu apoio, fica o nosso agradecimento. Tivemos ação em escolas locais antes também do evento, participação do pessoal da escola Mário Portes lá no jogo também, as crianças entraram em campo, foi muito bom para os nossos jogadores. Os curumins da seleção brasileira juvenil também estiveram lá no evento fazendo um treino aberto antes do jogo e também prestigiando a seleção adulta, prestigiando os tupis. E é isso, a seleção brasileira se despediu deste torneio, já com olho no próximo, porque em novembro teremos sim mais ação com a seleção brasileira, com os tupis indo ao Paraguai para enfrentar em Paraguai, Tucumã e Córdoba no final de novembro. Pessoal, pode já olhar no nosso Instagram, tem lá o calendário do novembro e dezembro, o que vai rolar no rugby brasileiro nesse período, em termos de rugby nacional e de seleções brasileiras, e está lá já a tabela com os jogos do cross-border Brasil, Paraguai, Tucumã e Córdoba, então fiquem ligados. A seleção brasileira passando por processo de renovação, trouxe também alguns jogadores que vinham do exterior, Delaco esteve na equipe, o Massari também esteve na equipe. Foi um jogo bastante pegado com os canadenses, o placar ficou mais ou menos aberto até perto do fim. Mas sobre o assunto temos também entrevistas no nosso Instagram com os protagonistas desse jogo. E agora, já que eu falei também na seleção brasileira M20, temos os curumins viajando lá para o Paraguai. Quarta-feira agora tem jogo, primeiro jogo do Campeonato Sul-Americano M20, é a volta dos curumins à atividade. A seleção brasileira não jogava no M20 desde 2019, desde antes da pandemia. Retorna agora com o torneio de 3 nações contra a Colômbia e contra o Paraguai. Quarta-feira, Brasil e Colômbia, 4 da tarde, ao vivo no YouTube da Sudamérica Rugby. Escalação tá lá já no nosso Instagram. Os curumins já estão escalados pelo Chubby Leandro Givardi, que no programa passado fez a prévia desse programa. Então quem não assistiu, quem não ouviu, ouça, porque é muito importante esse papo que o Chubby teve analisando a seleção brasileira. Lembrando, a seleção brasileira também já se beneficiando da M20 dos trabalhos que acontecem lá na Academia de Desenvolvimento de São José dos Campos, tocada lá pelo Maurício Coelho. Vários jogadores da academia que já estiveram também no BR15, Campeonato Brasileiro Juvenil de Seleções Regionais, que aconteceu também no outro final de semana. O Chubby também falou sobre isso. Muitos desses jogadores envolvidos lá no Vale do Paraíba, na nossa academia apoiada pela Prefeitura de São José dos Campos e pela SNEAR, estão lá no Paraguai defendendo a seleção brasileira, então muito importante também ressaltar essa parte do trabalho. E temos também a seleção brasileira feminina de rugby 15 em camps em preparação avançada, porque tivemos já a confirmação, dia 12 de novembro, marca na sua agenda, dia 12 de novembro, Mogi das Cruzes, o estádio Nogueirão, a prefeitura apoiando de novo o evento, recebe Brasil e Colômbia amistoso, o primeiro amistoso na história da seleção brasileira de rugby 15 feminino, jogando em casa, nunca jogando em casa, foram até hoje todos os jogos fora de casa, então a primeira vez que as Iaras 15 jogam em solo brasileiro. Teremos Brasil e Colômbia, já está no site da CBRU também, a convocação, as 23 jogadoras convocadas para esse evento. A nossa Baby, que está sempre com a gente aqui no Rugbycast, está treinando com a seleção brasileira, então hoje ela não está na nossa gravação, por isso a seleção brasileira preparada para esse jogo histórico aí contra a Colômbia. Em breve também teremos mais sobre o jogo, declarações de jogadoras, o próprio AK Salto, treinador da seleção brasileira, também vamos ouvi-lo. Fiquem ligados.
E nesse final de semana rolou já, né? Lembrando que rolou no último final de semana a final do Super 12, o Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby 15 de clubes. A Poli venceu o Jacareí, um jogaço que rolou lá em Jacareí, na Toca do Jacaré, 19-26, Poli campeã, bicampeã, segundo título de sua história, e repete o feito de 2018. A Poli venceu em 2018 o Paulista e o Brasileiro, e neste ano de novo, Paulista e Brasileiro, bicampeã brasileira. A Poli, parabéns para todo o clube, parabéns também para o Jacareí pela grande campanha, pelo belíssimo evento que o Jacareí realizou também na grande final. Quem não assistiu, nosso YouTube tem o jogo na íntegra, tem a transmissão, fizemos a transmissão ao vivo em nosso canal do YouTube, também tem muitas declarações com os protagonistas lá no nosso Instagram para você conferir. Foi um jogaço de Super 12, o campeonato terminou e terminou muito bem, com um jogo de alto nível, 3 tries para a Poli, 1 try para o Jacareí. O Jacareí reagiu no finalzinho, não conseguiu a vitória, mas foi uma partida de altíssimo nível. E falando também em competições nacionais, para fechar esse primeiro bloco, lembro que nesse final de semana agora, dias 5 e 6, teremos em São José dos Campos, no estádio Martins Pereira, com transmissão ao vivo das finais em nosso YouTube, o Super Sevens, Campeonato Brasileiro Feminino de Rugby Sevens, a penúltima etapa rolando por lá. A última etapa será no comecinho de dezembro, em breve teremos mais definições sobre essa etapa, mas a penúltima etapa é agora em São José dos Campos, e a gente pode, na verdade, ter até o título praticamente definido, eu já definido matematicamente, com Melina, se será campeão, fica, né, dependendo da combinação de resultados, pode ficar com a taça, já com uma etapa de antecedência. O Melina, na primeira divisão, tem 83 pontos, seguido pelo Band, Saracens 71, São José 66, Niterói 64, Curitiba 46, Leoas 46 e Delta 44. Mas além da briga pelo título do Melina contra os demais que o perseguem, temos a briga pelos 3 primeiros lugares, que tá quente demais, tudo embolado ali, Band 71, São José 66, Niterói 64, porque os 3 primeiros lugares valem Bolsa Atleta, então a competição tá eletrizante de qualquer maneira até nessa reta final. A partir das 13h50 do domingo, teremos transmissão ao vivo em nosso YouTube para você acompanhar as decisões dessa etapa, belíssimo palco lá de São José dos Campos. E além da primeira divisão, tem também a segunda divisão. A segunda divisão, essa sim, terá a decisão de título, porque é a última etapa da segunda divisão nacional. E aí quem vencer entre Jacareí e Pasteur é campeão e está promovido à primeira divisão do ano que vem, porque o Jacareí tem 41 pontos e o Pasteur tem 39 pontos. A diferença sempre do primeiro para o segundo colocado é de 3 pontos. Então, portanto, com 2 de diferença agora, quem vencer a próxima etapa será campeão da segunda divisão e promovido à elite feminina de Rugby Sevens. Então, boa sorte para os dois clubes e para todos que estiverem envolvidos também. O Rugby está lá, Goianos, USP, Grêmio Náutico Maringá. É que a decisão do título deve acabar ficando mesmo entre Jacareí e Pasteur. É isso, e vamos agora para o nosso grande papo com o Felipe Schultz. E recebemos no nosso podcast Felipe Schultz, ele que era o coordenador de preparação física e também ciência do esporte daqui da Confederação Brasileira de Rugby. O Felipe Schultz entrou na Confederação em 2017, lá no janeiro. Já trabalhava com rugby antes, já trabalhava na Poli antes, depois veio para a Confederação em 2017, completando praticamente aí 6 anos à frente da preparação física da Confederação. Está de saída, vai assumir um cargo agora no SESI e deixa um legado muito importante em termos de trabalho que foi feito no alto rendimento brasileiro. Schultz, cara, um prazerzaço ter com você aqui no nosso Rugbycast. Como é que tá? Como é que tá o seu momento agora, né? Se despedindo, assumindo um novo cargo? É isso, muito obrigado pelo convite. Muito legal poder falar um pouquinho com você e um pouquinho para a comunidade do rugby, né? Acho que o que você colocou é bastante importante. Para mim foi um momento meio nostálgico, né? Nesse momento de troca, né? De saída, na verdade, da confederação. Então foram praticamente 6 anos aí dentro da confederação e mais uns 3 ou 4 anos em clube, né? Eu trabalhava na Poli antes de ser convidado para a seleção. Então é esse momento, né, de reflexão, de todo o trabalho que foi feito, tudo que a gente conseguiu atingir até agora e os próximos passos, né? Tentar ajudar da melhor forma possível e seguir na torcida para o desenvolvimento do rugby brasileiro. E Schultz, conta um pouquinho a tua trajetória, né? Você começou lá na Educação Física da USP, né? Depois, lógico, foi trabalhar na equipe de rugby da Poli, mas como é que foi essa sua trajetória, né? Porque a sua formação é muito focada em ciência do esporte, né? E tentar justamente trabalhar sempre com a pegada acadêmica, inclusive, que é muito importante, e é uma coisa que a Confederação buscava também, né? Desenvolver ciência do esporte dentro do nosso trabalho de alto rendimento, né?
Ah, muito legal. Isso sempre foi nossa busca, né? Principalmente aí na parte da preparação física. A gente tem bastante essa lógica, né? Dos dados, de quantificar as coisas. E aí o começo foi muito engraçado, né? Porque eu recebi uma ligação, eu nunca tinha trabalhado com rugby, as pessoas devem imaginar e saber que eu nunca joguei rugby, Você veio do mas basquete. enquanto eu estava... eu trabalhei bastante com basquete, trabalhei bastante com futebol, então, modalidades coletivas para mim já era algo que eu trabalhava bastante, mas enquanto eu estava fazendo mestrado na USP, né, sou formado em bacharel em esporte na USP, e quando eu estava fazendo mestrado, eu recebi uma ligação de uma das pessoas que organizavam a Poly Rugby naquele momento, em que me convidou para fazer a preparação física. Eles estavam com um projeto de ter um treinador e ter um preparador físico para trabalhar com a equipe principal, para ajudar a desenvolver a equipe, né, a desenvolver o clube, considerando que a preparação física é uma parte bastante importante dentro do desempenho do jogo, né, de rugby. E eu nunca tinha trabalhado com rugby, comecei a estudar bastante, né, o jogo, como já era da minha área e é algo que eu gosto muito de fazer, analisar jogos, pesquisar a respeito. Inclusive, a gente fez alguns estudos até dentro da própria Poli, com análise de demandas físicas, de competições naquele momento nacionais e do Paulista, né? Então, como a gente conseguiu desenvolver um trabalho legal e eu tinha uma formação acadêmica que se seguia, né? Tanto que depois eu fiz o doutorado na área e não era exclusivamente com rugby, mas fui também trabalhando alguns estudos com rugby. Aí eu fui convidado a participar, né, da Confederação Brasileira de Rugby para trabalhar naquela época, a Academia de São Paulo, né, que era separado, não estava todo mundo centralizado em São Paulo, mas ficavam as meninas, né, a equipe principal feminina e a parte da Academia de São Paulo. E aí, a partir dali, comecei a trabalhar principalmente nesse momento com o masculino, né, e, e no alto rendimento, aí um pouquinho diferente, né, a lógica clube da lógica alto rendimento, principalmente pelos números, né, o número de sessões de treinamento, o volume de treinamento. Então, e para mim foi muito bom porque eu saí, era um momento que eu estava finalizando meu doutorado dentro da USP e, e entrando além da confederação no NAR, né, que é uma parceria que é bastante importante. Acho que dentro da minha perspectiva, né, como preparação física, ali a gente tem muito de ciência aplicada ao esporte. Então, a gente consegue quantificar bastante o que os atletas fazem, o desempenho deles ao longo do tempo. E ali eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, né, da preparação física. Logo que eu entrei trabalhando com Aristide, um italiano que trabalhava com a seleção principal feminina. Foi muito bom trabalhar com ele ali. Logo de cara a gente teve bons processos, né? Ele também fez mestrado na Itália, então a gente tinha essa lógica acadêmico-prática que ajudou bastante nas conversas e nas aplicações, né? Então, é, a ideia sempre foi desenvolver meios e métodos, né, metodologias de treinamento e monitoramento, que acho que a gente conseguiu implantar bastante desde lá, né, desde 2017, quantificar a carga, fazer avaliações constantes, é algo que a gente sempre tentou fazer e isso, ao longo do tempo, a gente conseguiu fazer bastante. E aí teve algumas mudanças no meio do caminho, né? Então, a centralização, né? Depois que veio pandemia também. Então, ao longo desse processo, eu tive a oportunidade de trabalhar basicamente com as quatro categorias, né, da confederação. Feminino, adulto, junto com o ARI e juvenil, depois, né? O desenvolvimento, que eu fui para uma competição recentemente, inclusive no Sul, que a gente teve a oportunidade de vencer lá na Argentina. E com o masculino também, trabalhar com o principal, muitas vezes como suporte, né, de ajudar a quantificar as cargas de treino, e também as competições de sevens, por exemplo, que para mim foi muito marcante, eu que sempre gostei muito de esporte, participar de competições, eventos internacionais, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos foi algo bem marcante para mim.
E, que eu e fui aliás, com o pessoal do masculino adulto, né? e você E a podendo. gente teve até uma disputa de terceiro e quarto ali muito acirrada. Eu sempre lembro bastante disso, ficou bem marcado para mim. E você podendo trabalhar com os dois, né? Rugby 15 e Rugby Sevens, que traz cada um suas características, seus desafios para quem está na preparação física também. Tra- Travou você para mim aqui, Vitão, desculpa. Eita, peraí. Desculpa, travou aqui. Acho que agora voltou. É isso. Não, e dizendo também Boa. que você trabalhou com os dois, né? Com Sevens e com 15 também, que tem as suas características, suas demandas diferentes para preparação física, que é, né, certamente bastante interessante como trabalhar essa transição dos atletas, né? Ah, perfeito. Então, esse foi um ponto que eu gosto bastante, né? De ter essa possibilidade de trabalhar com especificidades, né? Então, principalmente numa lógica mais geral, né? Trabalhando mais com o feminino com sevens e no masculino mais com 15. E exatamente como você falou, tá? O que que é importante para esse jogo, o que que é importante para esses atletas. Então, aguça muito essa minha curiosidade e dá vontade de ir um pouco mais, né? Pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais, conversar muito com os treinadores, porque para além de Sevens e 15, né? Uma das coisas que a gente tentou fazer muito é, nesses últimos anos é tentar conectar o máximo possível com os treinadores e treinadoras, né? Então, o que que os treinadores pensam no jogo, como eles pensam no jogo, como que a gente consegue auxiliar os treinadores dentro dessa perspectiva de como preparar os atletas para esse jogo que é proposto. Às vezes vai ser mais corrido, com um jogo que não para, às vezes vai ser mais com formações, que a gente precisa de um pouco mais de descanso para conseguir melhor desempenho. Então, isso fez bastante parte das nossas últimas conversas e acho que é algo que espero que a gente consiga cada vez mais se aprofundar. Preparação física, entendendo um pouco mais do jogo e tentando aproximar o jogo. E os treinadores cada vez mais entendendo essa conversa e como a gente pode auxiliar dentro desse processo de treinamento. E Chutes, nesse período todo, né? Você pegou dois momentos que são muito desafiadores. O primeiro deles foi essa volta dos Jogos Olímpicos, né? 2016 foi o período olímpico, se encerrou ali e começa um novo ciclo, né? Então ali tem uma questão bastante importante. Você chegou nesse momento no qual o rugby brasileiro estava repensando qual que era o seu futuro pós Rio 2016, né? E com muita ambição, muitas competições novas aparecendo e tudo mais. E você pegou a pandemia, né? Na verdade, foi o terror de todo preparador físico. Então, conta um pouquinho como é que foi lidar com esses dois desafios que são bastante diferentes entre si, mas que certamente te marcaram, te exigiram muito profissionalmente, né? Ah, certamente. Logo na minha entrada, né, já era um período que a gente estava com diferentes academias, competições acontecendo, inclusive dentro das academias, né, principalmente no masculino, que eu estava mais envolvido naquele momento. O feminino centralizando as meninas dentro do NAR, né, do núcleo de alto rendimento. Então, tinha muita gente trabalhando, e muita gente sendo bastante exigida, né? Então, foi um momento com uma pressão, importante, mas que particularmente eu gosto, né? Ter competições internacionais, ter objetivos claros, a gente tinha que continuar crescendo e tinha que continuar melhorando os resultados. Então, ali foi um período que a gente conseguiu, tanto com o feminino, né, teve a questão de circuito, cair, mas depois conseguir voltar. Teve o masculino conseguindo vitórias importantes, né, Estados Unidos, Canadá, a ARC, né, a America's Rugby Championship, que foi um desafio, muita gente com dúvidas de como seria o desempenho do Brasil nessa competição, mas que ao mesmo tempo a gente conseguiu estruturar uma equipe trabalhando muito, muito bem, muito forte, atletas muito focados e querendo muito dar resultado, o que fez muita diferença e é algo que para mim sempre marcou, né? É, a paixão de atletas e equipe técnica, né? As pessoas que trabalham com rugby gostam muito disso, e por isso que estão aí dentro, estão trabalhando aqui. Aí eu ter essa oportunidade de trabalhar com esses atletas e essas equipes técnicas foi uma oportunidade muito boa para mim, me ajudou muito
pessoalmente e profissionalmente, né? De ter desafios grandes, como nesse momento, então, e ao mesmo tempo conseguir responder à altura, né? A gente conseguiu ótimas colocações no RC, a gente conseguiu voltar para o circuito mundial com o feminino e está lá até agora. Título Então, masculino do Sul-Americano. o título sul-americano do masculino foi algo excepcional, assim, foi muito marcante. Consegui ganhar da Argentina 15 lá na Argentina, E foi preparar os caras espetacular, assim. e preparar o time para jogar contra os Maori All Blacks depois ainda, né? Claro, a gente ainda jogou no All Blacks, a gente ainda conseguiu jogar Barbarians, teve alguns desafios que foram muito grandes, né? E aí também as cenas que ficam marcadas, principalmente numa lógica de preparação física, ver é, o Scrum carregando os Maori All Blacks foi algo sensacional, assim, dá uma felicidade só de lembrar como a gente conseguiu desenvolver e conseguiu aplicar muita coisa, né? Desde a preparação física, claro, que era a minha perspectiva, mas de todas as áreas, né? Fizeram um trabalho excelente para conseguir responder nesse alto nível, né? Ganhar E, Sul-Americano, jogar contra Maori All Blacks foi sensacional, jogar contra Barbarians foi sensacional, foi muito legal mesmo. e conseguir ajudar, no caso, as Iaras, que estão no circuito mundial, esse desafio, né, como você já citou, de voltar para a elite mundial, mas depois também de encarar Jogos Olímpicos no meio de uma pandemia, né, que certamente foi outra dor de cabeça, sabendo que elas são a nossa seleção que performa num top 10 ali do mundo, né? Né? Esse, que aí era o segundo desafio, né, que você tinha colocado, foi para a preparação física e acho que além de todo mundo, né, de todos os percalços, as dificuldades que a pandemia traz, essa dificuldade de estar presente com os meninos e as meninas, né? E aí a gente teve que fazer muita coisa online. Isso, acho que todos tiveram que passar por esse momento e movimento. Mas tratando de uma equipe, né, fica muito difícil cada um estar em um lugar diferente e mesmo assim continuar treinando e sem saber, né, se os Jogos Olímpicos iam acontecer ou não, quanto tempo a gente ia ter que ficar em casa. Foi um momento em que a gente teve que trabalhar muito essa parte física para poder ter o estímulo, né? Para poder continuar é, não enlouquecendo, inclusive, né? E ao mesmo tempo trabalhar muito as conversas, né? Individuais, em grupo, para poder entender as lógicas de cada um, como cada um estava passando, foram dificuldades muito. Normalmente já é individual dentro de uma equipe, mas nesse momento isso se estancara ainda mais, né? Então, pessoas que estão morando com familiares mais velhos e que não podem correr risco de forma alguma, e aí depois um pouquinho de abertura, né? E ao mesmo tempo, aí foi um momento em que enquanto preparação física, eu posso falar um pouco mais, né? Estávamos eu, Aristide, Ismael e Maurício trabalhando muito para desenvolver manual de preparação física, para desenvolver uma lógica de como fazer os principais exercícios ao longo dos anos, né? Desde mais jovens até atletas mais experientes. Então, a gente estava tentando estruturar uma lógica da preparação física de uma forma geral. Então, teve esses dois focos, né? Para aproveitar o momento em que a gente estava um pouco mais em casa para desenvolver a área, de uma forma um pouco mais teórica, inclusive, e colocando em prática algo muito diferente, muito diferenciado, que foram esses treinos online. E aí depois o desafio de retorno com muitos lugares fechados, fazendo testes praticamente toda semana. Foi um período bem desafiador mesmo. E cuidando, né? Que é outro ponto que para a gente foi bastante importante. Cuidar da saúde do atleta, né? Que a gente sempre pensando na preparação física, melhor desempenho correndo o menor risco, né? E aí essa volta aos treinos foi bem importante para a gente controlar muito para tentar evitar tanto lesões quanto a própria doença que estava aí, né? No nosso dia a dia. E Schultz, para a gente fechar nosso papo, nesses últimos meses você vem trabalhando, na verdade, é um dos seus legados certamente, né, que vai ser seguido agora também pelo restante da equipe,
que é a construção do DALP, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, né, o que é o DALP, como está esse trabalho pela frente, o que você espera aí, né, da sequência dele. Agora que você não vai estar trabalhando a sequência dele, mas o que você espera que ele traga para o rugby brasileiro, né? Excelente. A lógica do Dalton é mais ou menos o que eu tinha falado, né? De estruturar um documento, como a gente fez mais na parte da preparação física, agora também de uma forma geral. Então, ele seria basicamente um documento norteador, né? Um plano de treinamento de longo prazo, principalmente para atletas. Desenvolvimento. Por isso que a gente chama de Dalton, né? Que é o desenvolvimento do atleta em longo prazo. É, então, para a gente é bastante importante esse foco no atleta, né? E aí, ao mesmo tempo, entendendo que são várias demandas, né? E vários olhares que a gente tem que ter com o atleta, a gente chamou muitos treinadores, muitos gestores, especialistas em competição, especialistas em treinamento com jovens atletas, para ter um documento norteador e a ideia é que a gente tenha uma base, né? De, ok, não é que todo mundo precisa fazer exatamente isso, mas, poxa, eu tenho um clube, eu estou pensando no meu atleta ou no meu jogador, como você quiser falar, desde jovem até ele chegar numa idade de alto rendimento, né? Lá nos seus 20, 24 anos de idade. Como que eu poderia fazer esse processo? E, ao mesmo tempo, que nos ajude a estruturar competições, né, que sejam adequadas para cada uma dessas idades. E o que que a gente pode fazer e como que a gente pode fazer isso para ter o estímulo, né? Que é muito importante para ter um atleta de alto rendimento, a gente precisa que esse atleta ele compita bastante, né? Não que a gente vai especializar desde 10, 12 anos de idade os meninos e meninas do rugby, mas a ideia é que eles tenham ali uma competição que seja divertida no começo e que depois eles comecem a treinar de uma forma mais sistematizada, depois comecem a competir em competições que se pareçam mais com as idades adultas, para que, no fim das contas, quando ele chegue lá na frente, ou ela chegue lá na frente, ela tenha tido todas essas experiências, né? Isso, a nossa ideia é que a gente consiga construir algo que nos ajude a pavimentar um caminho que não necessariamente é estreito, né? Não é tudo fechadinho, mas que ao mesmo tempo, poxa, aos 10, 12 anos de idade, o que que a gente poderia fazer? Aos 14, 15, como que a gente poderia olhar para essas crianças, né? Os adolescentes e as adolescentes com 16, 18 anos de idade e o alto rendimento, que aí a gente já precisa de algo um pouco mais competitivo de fato, né? E ao mesmo tempo, dentro desse documento, a lógica não é nem só voltar para o alto rendimento, né? Mas como essas pessoas elas poderiam participar do rugby mesmo sem ser do alto rendimento, então competir pelos seus clubes, gostar dos seus clubes e fazer parte do ambiente do rugby, não necessariamente competindo internacionalmente, mas que consigam contribuir cada vez mais para o crescimento do rugby. A construção do DALP, né, é um legado essencial para os momentos do Rio Brasileiro em todos os sentidos, né, Schutz? Cara, fechando aqui o nosso programa contigo, deixando os agradecimentos, porque foi um baita prazer poder trabalhar com você. E dar um agradecimento de toda a Confederação Brasileira, né, ao trabalho que você deixa no alto rendimento, cara. Muito obrigado e sucesso. Sabemos que você vai certamente entregar muitas coisas ainda para o esporte, de maneira geral, para a ciência do esporte também, que afinal de contas, o trabalho de quem faz ciência do esporte é com todos os esportes, na verdade, né? É com a ciência o compromisso, e o rugby se beneficia demais desse trabalho que você deixa. Muito obrigado, cara. Valeu, para fechar, inclusive, do DALP, né? E a ideia é que isso seja revisitado o tempo inteiro, né? Tudo que a gente tem no plano de longo prazo, a ideia é que ele não se feche em si, que a gente consiga identificar o que que a gente está conseguindo fazer, onde a gente precisa dar mais atenção, o que que a gente precisa modificar. Então, a ideia é que a gente tenha essa primeira versão agora, mas que isso seja revisitado muitas e muitas vezes, claro, com olhares críticos sempre, mas ao mesmo tempo sabendo que isso precisa ser ajustado para frente. E eu que agradeço muito você pelo convite para poder ter esse último bate-papo, né, com a pessoa da Confederação. Agradecer muito todos os atletas, todas as atletas, toda a equipe técnica. Acabo falando um pouco mais da preparação física, e aí no meio a preparação física, porque foi essa área que eu
participei por tanto tempo, né? E que tive contato mais com as pessoas dali. Mas agradecer a todas as pessoas que fizeram parte, né? Principalmente, é, era uma das brincadeiras que eu fazia com os atletas quando a gente chegava na segunda-feira, né? Eu via mais os atletas e a equipe técnica do que qualquer outra pessoa da minha família, então eu entendo que eles eram a minha família escolhida, né? Então, foi um prazer enorme poder dividir esse tempo e esse espaço com todas essas pessoas. Não vou nomear porque com certeza eu vou esquecer alguém e não é a ideia é que alcance todas as pessoas que eu tive a oportunidade e o prazer de trabalhar durante esses 6 anos. Então, muito obrigado mesmo a toda a confederação e principalmente a todas as pessoas, né, que é o que faz com que a confederação seja o que é hoje. São as pessoas, os atletas e a equipe técnica que trabalha para desenvolver o esporte no país. Então, muito, muito obrigado mesmo. Valeu, Chutes. Quem sabe, na verdade, sejam até breve, né? Sempre possível. Os caminhos se reencontram no futuro, com certeza, de alguma maneira. Valeu, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Tomara que, mesmo não diretamente envolvido, certamente estarei torcendo, mas ficaria muito feliz em poder, de alguma forma, contribuir para o rugby brasileiro, é, seja no momento próximo ou lá para frente. Fico muito feliz e saio com tranquilidade de que a relação com o rugby é muito boa e espero que continue assim lá para frente. Obrigadão mesmo. Tá aí o Schultz, nosso agradecimento sempre para ele, sucesso na sequência da carreira. E agora recebemos o Gabriel Senamo, o Gabó, do nosso departamento de desenvolvimento, que esteve lá no Peru na última semana participando da Super Week. Né, já, na verdade, já nos preparativos para a nossa Super Week, que acontece em dezembro, entre os dias 13 e 17. Gabó, seja muito bem-vindo. Como é que foram os trabalhos lá no Peru? Fala, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não, na verdade foi incrível, foi uma experiência bem bacana, assim. Eu fui como convidado pela Sudamérica Rugby, né? Por ser trainer World Rugby, então fui ajudar a formar novos educadores peruanos e também treinadores nível 2, né? Então foi uma semana bem extensa, de muito trabalho. A gente ficava todos os dias das 9 da manhã às 11 da noite, desde formações um pouco mais restritas, que são voltadas para a equipe de trabalho da World Rugby, né, de treinamento e educação. Então, a World Rugby tem essa linha de formação de trainers que formam educadores, educadores que formam tanto treinadores como árbitros, preparadores físicos, dirigentes, entre outros. E então a gente passou a semana toda nessas formações, tanto internas quanto externas para a comunidade. E vai ser um modelo, eu diria que vai ser diferente, mas vai ter muita coisa similar ao modelo da nossa Super Week. Então acho que foi interessante até para ver ideias, para ver possibilidades da nossa Super Week, que também vai ter é, algumas questões abertas para a comunidade, outras mais internas. Mas foi bem interessante. Eu destaco até, já convidando o pessoal para deixar uma expectativa também. Teve a participação do Luiz Marquísio, que é um argentino que é um fanático do Scrum. O cara, eu brincava com ele que ele devia abrir uma igreja sobre o Scrum, porque ele realmente consegue transformar o Scrum em uma religião. E esse cara ele vai vir para o Brasil. Então ele vem para fazer clínicas de Scrum aqui também e vale super a pena. A tratativa com ele é que ele faça clínicas aqui tanto para treinadores de rugby infantil e juvenil, quanto clínica aberta para treinadores e jogadores. Então, para o pessoal aí já deixar aí na agenda, que vai ser bem interessante e, enfim, bem bacana aí se conseguirem participar. E Gabó, né? Até o pessoal entender a Super Week ela vai ter, né? E assim foi assim no Peru e vai ser no Brasil, um período de treinamento de educadores e, na sequência, aberto cursos para a comunidade, né? A nossa vai ser também dessa maneira, né? É uma Super Week Esse é de formação. exatamente, Vitor. Esse é o modelo que a World Rugby leva para todos os países filiados, né? A Super Week ela é uma semana de formação dessa equipe interna e que essa equipe interna possa levar o conhecimento assimilado, o conhecimento adquirido
já para a comunidade por meio dos cursos World Rugby. Então a gente vai ter, no final da nossa Super Week, a gente vai ter cursos de nível 1 de todas as áreas. Então isso vai ser aberto para a comunidade. E durante a semana a gente vai ter alguns momentos de clínicas e cursos menores é, atrelado aí ao processo da Super Week. Mas ao longo de todos os dias a gente vai ter atividades de formação de novos educadores. Isso aí. E lembrando que a gente está tendo um curso, né, um dos cursos de desenvolvimento rolando agora nessa semana, que é o curso de captação e retenção. Gabó participando também, lógico, desse curso, o Jaú também. Times envolvidos, né? Já temos o pessoal do Bugios, do Grua, Porto Seguro, Ceará Rugby, que é o pessoal da Federação Cearense, Rio Preto, Templários e Campina Grande participando nesta. Esta é a turma do momento que está sendo capacitada no curso de captação e retenção, que é um curso muito importante para a gente, né, Gabó? Talvez o curso, né, que tomou mais a nossa atenção na montagem por toda a importância que ele tem para alimentar o ecossistema do rugby brasileiro, né? É importantíssimo para os clubes. É isso aí, Vitor. E é legal que esse curso a gente está conseguindo chegar de fato de norte a sul. A gente está atendendo aí clubes de todo o país. Ele é um curso que ele é inteiramente no ambiente virtual, né? Ele tem 4 semanas de aulas gravadas que ficam lá na nossa plataforma de AD. E ao final de cada uma dessas semanas a gente tem um encontro pelo Zoom para discutir, para debater, para fazer uma conexão entre o conteúdo que está na plataforma e o plano de ação que está sendo construído por esses clubes. Então a ideia é que ao final dessas 4 semanas os clubes sejam capazes de construir um plano de ação para captar e reter jogadores de categorias de base dentro dos seus clubes. Então, tem sido bem bacana esse curso. Infelizmente, a gente ainda não tem braços para abrir mais turmas, a gente só consegue abrir uma turma no começo do ano e outra no final. Então, quem não conseguiu participar dessa, já se programa que no começo do ano que vem, ainda sem data, mas no começo do ano que vem a gente vai ter uma nova turma. Então, já se programem aí. Então, seja bem-vinda à turma do momento, tá já lá trabalhando com o Gabó e com o Jaú. E Gabó, para fechar nosso programa, tem uma notícia legal, né, de brasileira no exterior participando de conferência. A Lúcia está na Conferência Médica do World Rugby em Amsterdã, não é isso? É isso aí, Vitor. A Lúcia, ela faz parte dessa equipe de treinamento e educação da World Rugby, que a gente vinha falando. Ela é trainer da área médica, ela é a única trainer que a gente tem no Brasil, e ela é uma das 9 trainers que tem na América do Sul. Então, é uma honra, né? Um orgulho aí, de ter uma brasileira participando dessa conferência internacional que a World Rugby realiza todos os anos. E ela foi convidada para ir lá para Amsterdã, para participar, para, enfim, ter ser parte dos debates, discussões e apresentações, e também para trazer materiais para o Brasil, né? Trazer conhecimento e materiais, porque a World Rugby vai enviar por ela alguns bonecos aí para a gente poder ampliar o nosso alcance com os cursos que a gente tem de primeiros socorros. Boa, é isso. Galera, ficamos por aqui. Lembrando que na quarta-feira, 4 da tarde, tem Brasil e Colômbia, seleção brasileira M20 Sub-20, jogando o Campeonato Sul-Americano da categoria, lá no Paraguai. Os Curumins estarão em campo, assistam pelo YouTube da Sudamérica Rugby. Teremos também no final de semana, aí como eu já coloquei no primeiro bloco, a etapa dos Super Sevens, finais no domingo a partir das 13h50 ao vivo no YouTube da Brasil Rugby, decisões do Rugby Sevens feminino, primeira divisão, penúltima etapa, segunda divisão é a decisão, é a última etapa. E é isso, Gabó, expectativa muito rugby pra gente assistir ao longo da semana, meio de semana e fim de semana também, né? Valeu. Valeu, Vitor. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Continuem ligados aí nos próximos.